Começa com o destaque que chega de Brasília. O presidente em exercício do Senado, Rodrigo Cunha, se reuniu com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, para falar sobre a situação do afundamento do solo causado por minas de salgema da Braskem. A gente chama o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite para você, bem-vindo. Inclusive, o presidente em exercício criticou a possibilidade da CPI, é isso? Rodrigo Cunha aceita a instalação de uma CPI, mas não aceita Renan Calheiros como relator. A você uma ótima noite, excelente segunda-feira, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, um dia cheio, uma segunda-feira diferente aqui no Senado Federal com essa visita, ou melhor, com essas visitas. Rodrigo Cunha ao lado do ministro e também do atual prefeito voltaram a falar sobre essa situação de emergência, sobre este caso que está em andamento, sobre as mineradoras e também uma ampla discussão sobre instalar uma CPI no Senado Federal. Rodrigo Cunha, atual presidente em exercício, na ausência do senador Rodrigo Pacheco, chegou a falar que acredita que é importante investigar, mas não aceita que Renan Calheiros esteja na relatoria, já que o filho de Renan, o atual ministro Renan Filho, era o governador do estado quando essa autorização foi concedida. Vamos ouvir o que Rodrigo Cunha respondeu a jornalistas hoje um pouco mais cedo. A CPI ela surge também com 3 vícios que são intransponíveis, começam a gerar as dúvidas do que será investigado e de quem será o investigador. Foi um dos pontos que eu levantei em uma questão de ordem no Senado, demonstrando a necessidade de se ter sim fiscalização, seja através da CPI, seja através da Comissão de Fiscalização do Senado Federal, mas que a propositura da forma como foi colocada surgiu de maneira viciada. João Henrique de Caldas, atual prefeito, também esteve nesta reunião, voltou a falar sobre a ajuda do governo federal que será necessária neste momento, sobre o impacto ambiental direto e sobre a redução do risco após o último final de semana. A situação de momento. Vamos ouvir também o que ele respondeu. A Prefeitura de Maceió está buscando a reparação por esses danos cometidos pela Braskem, que não pode ficar impune. Maceió está pressionada e nós temos que repensar a nossa cidade. Nós temos pressão por novos serviços de saúde pública, de infraestrutura, novas creches, novas escolas. A logística de toda a cidade mudou, a dinâmica social. E além de uma tragédia ambiental, de uma tragédia material, nós temos uma tragédia social. Após a repercussão, a agenda da mineradora na COP28 em Dubai foi cancelada. Agora, rapidamente, o que eu ouvi após essa reunião? Conversei com alguns senadores e o que eu ouvi é o seguinte, que eles acreditam que é necessário investigar esta e outras mineradoras em outros estados, inclusive, mas sendo especificamente em Alagoas, a investigação é necessário que se aconteça na Assembleia Legislativa do Estado e não aqui no Senado Federal, já que na história recente várias investigações aconteceram e não chegou a nenhum resultado para que pudesse resolver esta situação. O clima é dividido aqui no Senado. Acredito que não é necessário instalar uma CPI neste momento em relação a este assunto. A conferir o que vai acontecer a partir de agora, viu, Tiago? E também tem o tempo, né? Daqui a pouco acaba o ano e acaba, inclusive, os parlamentares saem de recesso. Até já, Bruno Pinheiro. Bom, a gente falou sobre a questão política e agora o repórter Maílson Franklin, da Jovem Pan de Maceió, tem as atualizações sobre a situação da mina da Braskem, que corre o risco de colapsar. Acompanhe. A mina 18, ela continua com um risco iminente de colapsar a qualquer momento. Essa informação foi confirmada nas últimas 24 horas pela Defesa Civil aqui de Alagoas. Um novo alerta foi emitido e disse que houve um deslocamento de cerca de 1,74 m. A mina está instalada no bairro do Mutange, aqui em Maceió. A Capitania dos Portos, ela proibiu, o acesso de embarcações na lagoa, porque essa mina, parte dela, está na lagoa. Os pescadores foram proibidos de praticar a pesca na Lagoa Mundaú.
nesta terça-feira, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, está em Brasília para uma reunião com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, para discutir a situação que Maceió vive nesse momento. Lá na COP28, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou para Paulo Dantas e confirmou a sua vinda para Maceió assim que ele chegar da COP28 para o Brasil. Maceió, que está vivendo essa situação desde a última semana, onde essa mina, que foi aberta pela Braskem, está com um risco iminente de colapsar a qualquer momento. A Defesa Civil continua monitorando essa mina 24 horas. Bom, a gente chama os nossos comentaristas nessa segunda-feira. O Cristiano Vilela já está aqui nos estúdios e também a Dora Kramer. Dora, boa noite para você, bem-vinda sempre. Falando sobre o lado político disso, na semana passada a gente já chegou a falar sobre a CPI da Braskem, que era uma CPI já gestada no Congresso Nacional e pode agora sair do papel depois desse caso aí na região. Ora, a questão é a seguinte, tem uma briga política local, Renan Calheiros, que quer ser o relator e os adversários não querem. Isso adianta para investigar alguma coisa, Dora? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Cristiano Vilela. Boa noite a todos. Olha só, é claro que uma investigação para apurar as responsabilidades que são enormes, amplas, antigas, isso deveria ser necessário, mas eu acho que o senador Rodrigo Cunha tem razão quando ele fala, aponta os vícios de origem. É claro que há vício de origem, imagine, e isso está completamente contaminado pela questão política, pela disputa entre Renan Calheiros, que é aliado do governador Paulo Dantas, e Arthur Lira, que é aliado do prefeito João Henrique Caldas. Quer dizer, e outra, né? Quando foi renovada a licença, quem era governador de Alagoas era o Renan Filho do senador Renan Calheiros, atual ministro dos Transportes. E o próprio Renan já foi presidente da Salgema, que é a antecessora da Braskem, não é? Ele foi presidente entre 93 e 94. Ora, se isso não é comprometimento, se isso não é contaminação política, eu não sei mais o que é. Agora, também eu já estou achando, sexta-feira eu tinha falado, não, precisa de uma CPI, já não sei, mas Cristiano até era contra, apontava que não era necessário. Eu agora já estou tendendo a concordar com o Cristiano, porque desse jeito é melhor não fazer. E vou te falar, pelo que eu conheço de Alagoas e conheço um pouquinho, a Assembleia Legislativa também não adianta, porque ali não tem independência política possível, tá? Agora, Vilela, para você eu queria perguntar sobre a situação das famílias que foram retiradas. Felizmente ainda não houve a tragédia, mas enfim, nós temos outros exemplos no Brasil de tragédias como as de Minas Gerais, né? Apesar de serem minas diferentes, mas de qualquer forma, famílias saem de casa, perdem as casas, não são indenizadas, é um caminho muito ruim, né? Exatamente, Tiago, uma boa noite a você, a Dora e a todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. A gente já viu esse filme muitas vezes no Brasil. As famílias perdem suas casas, pessoas que têm propriedade dos terrenos acabam perdendo seus comércios, seus negócios, os lugares onde passam e passaram as suas vidas acabam sendo deixados de lado e, em face disso, as pessoas acabam não recebendo nenhuma forma de contrapartida. Vão pleitear indenizações, fica aquele jogo de empurra-empurra e, no final das contas, em vez de receber 10, a pessoa acaba se contentando em receber 2 ou 3, porque realmente todo mundo precisa comer e pagar as suas despesas necessárias. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma disputa política e um drama com milhares e milhares de pessoas em Maceió e a gente não sabe como vai acabar direito essa história.